mais um encontro do nosso grupo de estudos. Hoje nós temos a presença da Nathalie Batista. Então, primeiramente, em nome do grupo de estudos Mulheres Revolucionárias e Educação, eu agradeço a Nathalie por aceitar o nosso convite em contribuir aqui com o avanço das nossas discussões e dos nossos estudos que nós temos desenvolvidos aqui. A exposição que ela vai trazer, então, é sobre a temática Contribuições e Organizações de Mulheres no Período Revolucionário Russo. A Nathalie, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Ela atua como docente na Fundação Santo André e psicóloga na Secretaria de Educação de Taboão da Serra. Nathalie, seja bem-vinda, então, ao nosso espaço. Fique à vontade, então, para iniciar a nossa discussão. E, ao final, nós vamos adotar a mesma metodologia de sempre. Então, quem tiver questionamentos ou quiser trazer alguma discussão, é só levantar a mãozinha aí, usar o recurso da mãozinha ou se inscrever no chat e dirigir a pergunta para você. Então, fique à vontade. Perfeito. Primeiro, boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite. Fiquei muito empolgada e um pouco nervosa, confesso. Bom, essa pesquisa, né, que eu vou apresentar, ela foi minha dissertação de mestrado, na verdade. Eu estudei sobre a formação da consciência de classe das mulheres, decorrente da Revolução Russa, né? E é interessante porque, bom, eu defendi o mestrado em 2022 e estamos aqui em 2025 e faz um tempinho. E aí, sempre que eu costumo dizer, quando se a gente não está inserido em algum meio que tem pautas revolucionárias ou discussões sobre classes sociais, sobre necessidade de mudança, a gente vai perdendo aos poucos um pouco dessa discussão, né? Então, achei interessante, acho excelente a proposta do grupo. Espero não ser repetitivo aqui em algum momento, né? Mas eu acho que, inevitavelmente, tem pontos, acho que são traçados várias vezes e vocês vão ouvir muitas vezes a mesma coisa. Alguns pontos, né? Específicos, na verdade. Mas, de qualquer forma, queria agradecer o convite. Queria dizer que é mais para uma conversa, então eu não tenho slides para apresentar aqui. Meu computador, você vê que eu nervosismo, né? Meu computador travou. Então eu estou pelo celular. E aí quando a Johanna começou a falar e o áudio não saiu, eu fiquei desesperada porque eu achei, pronto, até o celular agora está me boicotando. Mas enfim, tirando agora essa parte, eu vou apresentar as organizações de mulheres. Eu falo do período revolucionário russo, mas ele antecede. A gente sabe que sempre nada acontece direto, né? Não tem como a gente dizer que as mulheres começaram a se organizar em 1917, quando aconteceu a Revolução Russa. A gente tem um histórico de décadas, na verdade, de organização. Eu vou falar sobre 3 organizações especificamente, né? 3 vertentes de organização, que na época chamava-se de feminismo, mas não é nem o feminismo que nós conhecemos, da forma que nós conhecemos hoje, nem é mesmo uma necessidade de organização dessas mulheres. Mas, enfim, são 3 vertentes. Nós vamos falar sobre o feminismo radical, o feminismo liberal e o feminismo marxista. Quando eu falo sobre o termo feminismo marxista, a gente tem que ter muitas ressalvas. Hoje, é muito comum a gente utilizar o termo feminismo marxista. Só que, na época, né, no período da década de 20, década ali de 1910, o termo feminismo, ele só era atribuído a mulheres da aristocracia e da burguesia. O feminismo, ele não era aceitado, esse termo, ele não era utilizado entre as marxistas, principalmente porque ele tinha um viés classista burguês. Ele era um movimento burguês, o feminismo. Então, só para iniciar, né, para falar sobre essa diferenciação. Então, hoje nós temos uma compreensão muito frequente quando a gente fala, é feminismo marxista. Então, é um feminismo que visa a emancipação de classe, né, a igualdade, mas nesse período
que antecede a Revolução Russa, o feminismo ele era exclusivamente burguês e aristocrata, né? Eu acho que é um ponto importante da gente fazer essa diferenciação. E aí eu vou, então, começar a falar sobre esses três movimentos especificamente. O feminismo radical, ele basicamente é a primeira organização de mulheres na Rússia. E é muito interessante, né? Porque quando a gente olha o movimento feminista, a gente entende que, bom, são todas as mulheres, né? Quando a gente não tem uma discussão de classe, a gente entende que o feminismo é uma luta de todas as mulheres sobre a igualdade. Só que esse primeiro movimento, o movimento feminista radical, ele não foi, claro, ele visava essa igualdade, só que ele era um movimento exclusivamente de mulheres da aristocracia e da burguesia ali presente. Então, pautas, por exemplo, nesse feminismo radical, nós temos pautas como o direito à herança a todos. Bom, a gente sabe que a classe trabalhadora, ela não tem herança, já começa por aí. Direito ao passaporte. A classe trabalhadora ela não tinha condições mínimas de sobrevivência, né? A gente tem aqui casos de 16 horas de trabalho e não tem nada para comer, né? À toa que lá em 17, um dos lemas é pão, paz e terra. O pão para se alimentar, a paz por conta da guerra e a terra para que todos tenham direito à terra. Então, no feminismo radical tinha essas pautas. Direito à herança, direito ao passaporte próprio, o direito ao voto, né, porque as mulheres também não tinham voto. Quando eu falo do direito ao passaporte, as mulheres elas só tinham direito a ir para outros países com o passaporte e autorização do marido, né? Mas, novamente, é uma organização de mulheres de uma determinada classe. Então, todo o trabalho, tudo que elas desenvolviam pensando nessa melhoria da sociedade, ela era restrita à sua classe social, porque era de seus interesses. Então, não fazia sentido buscar melhores condições de alimentação, porque essas mulheres elas não passavam por essa dificuldade, ao contrário da classe trabalhadora que estava ali sendo massacrada o tempo inteiro pelo governo czarista, né? Então, nós tivemos uma série de movimentos que compuseram esse feminismo radical, né? Nós tivemos algumas organizações, nós tivemos, por exemplo, deixa eu pegar aqui minha colinha, tá, gente? Mas a gente teve, por exemplo, uma sociedade que foi considerada a Sociedade de Caridade Mútua. Essa sociedade foi uma das organizações do feminismo radical que começou a olhar a necessidade de fazer um trabalho, vamos dizer que de assistencialismo. Para além das suas pautas, elas entendiam que era necessário fazer alguns trabalhos com mulheres da classe trabalhadora. Só que esses trabalhos com a classe trabalhadora eram trabalhos de assistencialismo mesmo. Então, elas resolveram criar, por exemplo, bibliotecas para discussões literárias. E a gente percebe como que é interessante, né? Quando a gente fala, são pontos importantes para a classe trabalhadora. Só que a adesão dessas mulheres da classe trabalhadora para esses espaços não era tão efetivo, né? Haviam outras preocupações. E aí, tanto nessa sociedade, buscava-se fazer algumas caridades, né? Buscava-se alfabetizar algumas mulheres, buscava-se, inclusive, dar alguns cursos que fossem necessários e importantes, que elas considerassem necessários e importantes para as mulheres da outra classe. Mas em momento algum, e aí o que diferencia também o feminismo radical, o feminismo radical era exclusivo, a organização era exclusiva de mulheres da aristocracia e da burguesia. Diferente de outros movimentos, né? Nós temos o feminismo liberal, que o feminismo liberal, ele por sua vez, ele já tem uma outra compreensão e ele entende que todas as mulheres são oprimidas independente da sua classe social e quem oprime são os homens. Então, no feminismo liberal, nenhum homem poderia compor as fileiras, nenhum homem poderia
participar de nenhuma atividade, era tudo o que os homens, eles eram providos de direito, e as mulheres não eram. Então, elas entendiam que todos os homens, eles... tem até uma frase da Kalmanovitch, que ela vai falar que todo homem, ele nasceu para oprimir uma mulher. E é curioso, né, porque a gente, até hoje, nós ainda temos respingos dessa compreensão. Nós temos movimentos feministas atuais que não têm ligação com esse feminismo russo, mas nós temos nós temos movimentos de feminismo na atualidade que desconsidera questões de classe social e considera que todas as mulheres lutam pela mesma pauta e que todo homem nasceu para ser opressor, né? Isso, inclusive, na visão marxista, mostra que a gente está com uma organização inviabilizada, né? Porque quando a gente fala sobre classes sociais, independente se é homem ou se é mulher que está ali no topo da cadeia, né, da burguesia, ele vai oprimir e vai explorar a gente, independente do seu gênero, independente do seu sexo. Então, a gente aqui, enquanto classe trabalhadora, tem uma compreensão, e deve ter uma compreensão, de que não é uma guerra entre sexos, na verdade. É uma guerra entre classes sociais. E a gente, obviamente, não estamos negando as opressões também, né? Então, voltando aqui, no feminismo liberal, nós temos é interessante que no feminismo liberal nós tivemos muitas organizações que compuseram esse movimento. Por exemplo, nós tivemos também uma outra sociedade, né, feminina de caridade. Isso também foi uma composição do feminismo liberal, muito similar ao que o feminismo radical também tinha proposto. Nós tivemos a Sociedade Russa para a Proteção das Mulheres, e aí esse ponto é interessante, porque elas vão pensar em oficinas para as mulheres desempregadas, elas vão pensar em tarefas, né, em atividades para proteger as mulheres jovens, né, de violência moral, violência física, ali ainda numa percepção um pouco inicial, né, dessa violência moral, mas de como que a sociedade ela era extremamente machista, né? A gente tem até hoje uma sociedade machista, mas havia uma compreensão muito de que a mulher devia ser servidora, né? A mulher serviu o tempo inteiro. Então, as violências eram as mais diversas naquele momento. Hoje também a gente tem as mais diversas violências também. Mas essa sociedade criada pelo feminismo liberal, ele tem essa proposta também de oficinas para mulheres empregadas, apoio e cuidado contra a violência contra essas mulheres. E nós tivemos também, acho que o movimento que foi o mais impactante, que teve mais força, é a União pela Igualdade das Mulheres de toda a Rússia. Por que essa união foi uma das mais importantes? Ela foi criada, e a gente está falando aqui do início dos anos 1900, tá, gente? Esqueci de mencionar aqui em período. Mas a União pela Igualdade das Mulheres de toda a Rússia, ela foi um movimento extremamente necessário porque ela foi considerada uma das maiores organizações de mulheres russas nessa época. Reunia-se uma média ali de 8 mil mulheres. Considerando, né, o montante social de mulheres na Rússia, é pouco, mas considerando enquanto organização, é mulher pra caramba, né? E aqui, novamente, são mulheres de todas as classes sociais. Mesmo que as pautas tivessem pontos em comum, ou pontos que divergiam, né, davam prioridade a uma determinada classe, nesse caso, classe aristocrata, burguesa, nós temos uma pauta ampla, das mais diversas, que pudesse abarcar todas as mulheres, independente da sua classe social, independente da sua localização. Essa união, além de ter sido a maior organização até então de mulheres na Rússia, ela permitiu fazer discussões também diferentes, né? Um pouco parecido com o feminismo radical, mas aqui nós temos, por exemplo, também a discussão sobre o sufrágio universal, que foi uma pauta
do feminismo radical e liberal, né? Que é o direito ao voto, independente de sexo, independente de gênero, independente de nacionalidade, religião, elas defendiam o direito ao voto e acreditavam nessa metodologia como meio de alcançar seus direitos. Né? Nós tivemos uma das pautas também dessa união foi o fim da prostituição, muito forte na Rússia. Isso foi pauta não só dessas mulheres, né, do feminismo liberal, mas também do feminismo marxista, do Partido Social-Democrata Russo. O fim da prostituição foi pauta no período revolucionário de 17, foi pauta na década de 20, depois da Revolução, isso foi pauta, sim, muito presente, porque a prostituição ela foi uma problemática e segue sendo, né, na nossa sociedade atual, a prostituição também é uma problemática. Por quê? Nós temos, quando nós voltamos nesse período da Rússia, nós temos uma miséria, né? E o que faz as mulheres elas se debruçarem nessa possibilidade de ganhar dinheiro? A gente tem, naquele livro Mulher, Estado e Revolução, nós temos alguns dados que é posterior da Revolução, né? Mas nós temos casos ali de mulheres que elas recebem 50 copecs, né? Que é praticamente os nossos 50 centavos por programa. E a gente tem inúmeros casos de prostituição ali, de violência, e aí entra inclusive não só a prostituição, a miséria, mas entra também as gravidezes, né, indesejadas, doenças, enfim, tem uma série de coisas que entra nessa pauta, principalmente nesse período, né? Então, o feminismo liberal, nessa sociedade, essa união pela igualdade das mulheres, ela buscava também buscar o fim, inclusive que a, a prostituição, ela era regulamentada, né? Então, o governo czarista, ele não tinha nenhuma preocupação em extinguir essa regulamentação, e não havia nenhum tipo de preocupação, de nenhuma pauta, nada que fosse a favor da mulher naquele período, né, em relação a cuidado, em relação a acompanhamento, em relação a muitos fatores aqui de saúde também. Um outro ponto que eu também acho que ele é muito relevante, que é o direito igualitário das mulheres camponesas. Quando a gente fala sobre os direitos iguais das mulheres camponesas, nós temos os casos de que no final do período servil, né, da servidão feudal na Rússia, algumas pessoas, elas não tiveram, né, nenhum direito sobre as terras, mas qualquer direito de terra era do homem, não era da mulher. Então, ela era submetida a uma série de violências também, porque ela não tinha nada, ela não tinha direito nenhum sobre nenhuma terra, né? Ela não podia ter direito. Então, essa união, ela também teve como característica lutar pelo direito igualitário dessas mulheres camponesas. Uma outra coisa importante que essa união fez foi debater a possibilidade de fazer um dia voltado às mulheres. Ela queria, como que é o nome é uma conferência, Congresso Nacional de todas as mulheres da Rússia. Elas queriam fazer um congresso que chamasse todas as mulheres, e esse congresso ele aconteceu em 1908, e é muito, muito interessante, muito legal, bom, legal falando hoje, né, no dia, provavelmente foi um pega para capar, porque esse congresso, ele teve a presença das três vertentes do feminismo. Nós tivemos do feminismo radical, liberal e marxista. Só que ali, nesse Congresso Nacional de Todas as Mulheres da Rússia, bom, é difícil você falar, olha, vamos criar uma unidade de
de luta, sendo que reconheceram, principalmente as mulheres marxistas, reconheceram que as pautas que estavam presentes ali, que estavam sendo votadas para lutar, eram pautas exclusivas de uma determinada classe que não era trabalhadora. Então, esse congresso, que foi encabeçado pela União, em 1908, teve a participação dos três movimentos, mas não teve um final muito amigável, né? Então, ali foi o momento que, bom, rachou de vez, não tem nenhuma possibilidade de fazermos uma luta conjunta de mulheres, porque nós temos interesses, alguns interesses são comuns, mas a maioria dos interesses, por desconsiderar a classe social, vai privilegiar apenas uma classe, não a outra, né? Então, eu acho que desses movimentos do feminismo liberal, acho que foi o mais significativo, o mais importante. Nós tivemos também uma outra organização também do feminismo liberal, que é a Liga pela Igualdade de Mulheres. Essa liga, ela teve um movimento um pouco mais restrito, mas também falava sobre o sufrágio e também pelos direitos políticos das mulheres, né? Desde, desde também de acesso ao ensino superior, coisa que não era aceito, né, na época. E, novamente, porque e não é falando, porque não atinge minha classe social que eu não vá lutar. Mas, de uma certa forma, é sim, porque a gente tinha nesse período menos de 12% da classe, né, da classe trabalhadora e camponesa alfabetizada. Bom, se a gente tem menos de 14%, e se a gente nem está fazendo a separação, né, do sistema sexo-gênero, mas se nós temos menos de 14% das classes trabalhadoras e camponesas que não são sequer alfabetizadas, o acesso ao ensino superior não faz um pouco de sentido, né? Até se a gente pensar hoje, a gente precisa garantir os direitos básicos para conseguir ampliar esses direitos. Mas se a gente não tem direito ao básico, a gente precisa garantir ele. E para garantir ele, nós precisamos, né, uma unidade de luta aqui. Bom, sobre o feminismo liberal, basicamente são esses movimentos, né, que nós temos. Então, só para voltar um pouquinho, fazer um breve resuminho. Nós tivemos o feminismo radical, nós tivemos o feminismo liberal, o feminismo radical exclusivamente de mulheres da classe dominante, o feminismo liberal eram todas as mulheres, independente da classe social, mas que nenhum homem também não podia compor. E aí nós entramos no terceiro movimento, que nós chamamos atualmente de feminismo marxista, mas elas entendiam como um movimento, não entendia como um movimento separado do partido. Isso que é o mais legal. O feminismo marxista, ele é ligado ao o Partido Social Democrata Russo. Eu sempre trabalho com a sigla, e aí eu me dá nesse momento. Mas o Partido Social Democrata Russo é o que vai incorporar a pauta de mulheres marxistas. Por que eu falo incorporar? Nós tivemos dois estudos fundamentais no marxismo, iniciais, para falar sobre a questão da mulher na sociedade, né? Nós tivemos o estudo do Auguste Bebel, não sei como cada um pronuncia, né? Mas Auguste Bebel, eu costumo pronunciar da forma que está escrito. Que era a mulher e o socialismo, isso do final do século XIX, e o outro estudo, também para sistematizar isso, é o estudo do Engels, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Esses foram dois principais e dois pioneiros, né, na discussão sobre a desigualdade de mulheres na sociedade de classe. E aí, mesmo esse estudo, né, o do Bebel foi em 1840 alguma coisa, e do Engels em 1884. Nós tivemos esses estudos, né, sistematizados ali de uma forma muito elementar ainda, muito primária, né, mas depois, na década de 1908, né, ali 1908, 1910,
é que começa a incorporar uma discussão para que as mulheres tivessem mais voz, inclusive dentro do partido, né? Não vamos pensar que era tudo lindo, maravilhoso, vamos falar sobre desigualdade, vamos falar sobre exploração e opressão dentro do partido e estava tudo ok. Nós temos alguns registros, né, de textos que foram traduzidos em 2017, que está naquele livro A Revolução das Mulheres, organizado pela Graziella Schneider, né? Tem dos livros ali que fala, um dos textos, que são textos da época, são artigos traduzidos, falando que algumas mulheres, o partido falou assim, olha, ok, vamos trabalhar com as mulheres dentro do partido. E aí, quando a mulher estava ali nas fileiras, né, numa discussão coletiva, ela não tinha voz. Então, ela levantava para falar alguma coisa, ou não davam atenção, ou davam atenção quando era um homem falando, ou ainda ninguém sentava perto dessa mulher para mostrar que ela não tem a devida importância dentro do partido. Por isso que eu costumo dizer que esse movimento ele surgiu nesse período e foi um movimento crescente e muito importante, porque hoje é indiscutível, né? As mulheres, elas precisam compor os partidos, elas precisam compor organizações para lutar pelos seus direitos. E quando eu falo seus direitos, não é apenas o direito das mulheres, mas é o direito das mulheres trabalhadoras. E isso é uma construção que a gente tem mais de 100 anos aqui que continua vigente, né? Mas voltando de novo, quando nós falamos sobre feminismo marxista, essa discussão ela começa a acontecer dentro do partido, e não só acontecer dentro do partido, mas o Partido Social Democrata Russo, ele é vinculado à Segunda Internacional, né? Tem pessoas que chamam Segunda Internacional Socialista, eu só costumo chamar de Segunda Internacional, mas a Segunda Internacional nós temos, inclusive, alguns legados, né, sobre a Terceira Internacional, tem algumas pessoas que reivindicam a Quarta Internacional também, mas nós precisamos ver que o que é internacional, né, a Segunda Internacional. A Segunda Internacional é vou chamar aqui a instância máxima e que organiza os programas políticos dos partidos em diversos países. Então, nós temos o Partido Social Democrata Russo, nós temos o partido na Alemanha, nós temos o partido em outros países, inclusive países hispanohablantes, né? Depois eu leio o chat, viu, gente? Não sei se alguém está comentando, mas eu prometo que eu leio tudo depois. E a Segunda Internacional, ela A eu Nathalie caí. voltou? Ah, tá. Deu certo. Mas vocês estavam me ouvindo, né? Sim, sim. Aham. Tô ouvindo. Ah, nossa, eu não sei porquê, só simplesmente fechou o aplicativo e voltou. Mas tá. Mas só voltando onde eu parei, eu estava falando da Segunda Internacional, que ela é a instância, até aí vocês me ouviram, né? Tá. Então nós tínhamos partidos, né? Um partido na Rússia, tinha um partido na Alemanha, que até então eram partidos mais fortes, né, tinha mais peso na organização. E por que é importante a Segunda Internacional? Porque o debate ele não se restringiu apenas a um partido na Rússia, não se restringiu apenas ao partido na Alemanha. Essa discussão ela foi ampliada para todos os partidos. Então, é muito legal que nós temos muitos estudos, inclusive, né, muitos textos traduzidos da Clara Zetkin. Clara Zetkin, quase não sai. Ela é uma das principais que encabeçam algumas discussões sobre as mulheres, né, no partido, na Segunda Internacional. A gente teve, né, e aí,
como que o partido ele tinha como pretensão não apenas incorporar essas mulheres nas fileiras, mas havia discussão de que somente o socialismo, né, ele é alcançado se houver a libertação de toda a classe trabalhadora. E nós sabemos que a mulher ela é mais oprimida, né? Além da exploração pelo sistema, nós temos a opressão nas fileiras de organizações, nas fábricas onde elas trabalhavam, em casa, né? Então, tudo isso foi de uma forma, foi amadurecendo. Vou usar esse termo, eu não gosto muito de falar a palavra amadurecer, mas isso foi amadurecendo de uma tal forma que, com a Revolução de 17, inúmeras pautas foram conquistadas exatamente porque sabia que era necessário que a mulher ela fosse libertada de toda aquela escravidão secular, né, que nós tivemos e nós ainda temos. Por que ainda temos? Quando eu falo ainda temos, porque a mulher, né, por mais que nós conquistamos espaços para trabalho, nós conquistamos direito ao nosso sistema atual, né? Nós temos direito ao nosso passaporte, nós temos direito ao ensino superior, nós temos direito a trabalhar fora, né? E aí, quando eu falo trabalhar fora, é porque dentro de casa nós também trabalhamos. Só que o que acontece, uma das preocupações do partido, uma das preocupações era que as tarefas domésticas, elas demandavam tempo demais das mulheres. Então, eu ia falar imagine, né? Mas não precisa nem imaginar que o grupo majoritariamente são de mulheres, mas nós tínhamos, né, situações de que a mulher ela tá tão atarefada com tarefas domésticas, com questões de cuidado da casa, cuidado dos filhos, que ela não tinha tempo para ir às reuniões do partido. Então, se ela não tinha tempo para as reuniões do partido, ela não participava, né? Então, quais os meios que o partido tinha que utilizar para que essa mulher ela fosse participativa e fosse uma militante ativa da organização? A gente precisa falar sobre o fim das tarefas domésticas individuais. Individuais porque a gente sabe que cada um na sua casa vai fazer a sua tarefa na sua casa, né? Não tem até então, não tem um espaço coletivo, comunitário, para que essas tarefas sejam supridas. Então, algumas das pautas, eu juro que eu vou chegar em 1917, viu, gente? Mas algumas das pautas desse movimento. E Johanna, me fale se eu estou falando, mas você me fala quando estiver faltando, sei lá, uns 15 minutos para terminar, mas eu vou indo. Algumas das pautas nós tivemos, né? Uma delas é a sociedade sem classes, então a classe social ela precisava ser extinta. Nós não precisamos de uma classe dominante, uma classe explorada. A gente precisa de uma igualdade social. E para ter uma igualdade social, todos precisam ter direitos iguais. E quando nós falamos de direitos, não apenas direitos políticos, né, de voto, não só de acesso a ensino superior, direito ao passaporte, nós precisamos de direitos igualitários, né? Então, a sociedade sem classes é acho que o guarda-chuva maior aqui da discussão do partido. Sobre o direito ao divórcio, gente, uma coisa ridícula, mas, assim, o direito ao divórcio. Até então, eu falo ridícula porque, assim, mas até então o divórcio ele não era permitido. Na verdade, ele era permitido quando o czar decidia que aquele casal podia se separar. Qual a situação que podia se separar? Quando o homem ele tinha saído, né, ido para a guerra e não tinha voltado, aí o casamento ok de terminar, ou numa situação muito extrema, né? Nem agressões físicas seriam aceitas como motivo para uma separação, né? Então, o czar que determinava o divórcio. Basicamente, ninguém se divorciava. Essa era a grande verdade. Então, uma das pautas do partido também era esse direito ao divórcio, né?
Inclusive, a gente tem discussões da Alexandra Kollontai para falar sobre o amor livre, né, de uma forma muito, eu acho que muito rica de pensar que as nossas relações na sociedade de classes, elas estão muito vinculadas às questões financeiras. Por mais que nós temos mudado, né, nós temos conseguido mudar algumas questões, a falar sobre união, muitas vezes a união ela está vinculada a questões financeiras. Não sei vocês, mas eu cansei de ouvir casos, né, atuais de mulheres que elas não vão se separar porque elas não têm condições financeiras, não têm uma rede de apoio que ela possa. Gente, estão boicotando a minha fala. É, tá, vamos voltando. Mas a gente tem, né, inúmeros casos e a gente escuta isso até hoje, de mulheres que elas não saem de relacionamentos abusivos muitas vezes porque ela não tem uma rede de apoio, porque ela não tem condições de sair daquela situação. E outras pessoas vão falar assim, ela não sai porque ela não quer. Não, porque ela foi privada a vida inteira, né, se dedicou à família, se dedicou aos filhos, se dedicou à casa, e simplesmente ela foi retirada, né, desse meio, desse mercado de trabalho, vou usar esse termo. Mas, e aí, só para falar que muitas vezes nosso relacionamento, ele, na sociedade atual, né, a sociedade de classes, ele vai ter limitações também por questões financeiras, né? E muitas outras questões que eu acho que a gente tem modificado muito nas últimas décadas, mas ainda assim é uma pauta necessária de ser discutida, né? É, eu falo que teve avanços, mas assim, avanços pequenos diante da magnitude que nós temos atualmente. E aí outros pontos que são fundamentais, todos são fundamentais, mas nós tivemos a discussão, houve a discussão também do Partido Social Democrata Russo, né? E aí, novamente, social democrata russo, lembrando que o feminismo, não nesse termo, né, está envolvido aqui. Da discussão sobre o fim da prostituição também é uma pauta presente, né, e foi presente durante décadas até pós-revolução. Mas, quando eu falei sobre a necessidade das mulheres serem libertadas, né, libertas dessa servidão do lar, o partido ele precisava pensar em estratégias. E qual era uma das pautas também do partido? Que houvesse creche comunitária, para que as crianças tivessem onde ficar, a cozinha comunitária e a lavanderia comunitária. E aí eu falo muito tranquilamente aqui com vocês, né? E aí eu falo majoritariamente mulheres, porque mulheres que sofrem mais com isso até nos dias atuais, né? As tarefas domésticas sempre são mais cobradas de mulheres do que cobradas dos homens. Nós temos cuidados com a casa, né? Nós temos, a gente trabalha fora, trabalha em casa, lava roupa, passa roupa, estende roupa, faz comida, lava louça. Bom, só aí tem um estudo da Angela Davis que ela fala, né, isso na década de 80, que as mulheres gastavam em média 4 meses do ano fazendo tarefa doméstica. É. Quando nós pensamos que esse tempo, exato, tripla jornada, também, mas quando a gente pensa que esse tempo ele seria fundamental, se nós tivermos a, mais tempo sem essas tarefas, nós podemos nos dedicar a outras coisas, né? Então, o partido ele teve como premissa que era necessário tivesse creche, cozinha e lavanderia comunitária para que houvesse essa libertação da servidão do lar das mulheres. Isso foi pauta até a Revolução de 17, que inclusive em 1919 nós tivemos, né, esse avanço e foi
foram criadas, né, essas creches, a lavanderia e a cozinha comunitária. Só que, gente, eu costumo dizer que não dá para a gente ficar romantizando, né, tudo o que aconteceu. E, assim, é muito positivo, com certeza. Só que, para tudo, principalmente no processo que a gente está ali, no processo revolucionário, buscando consolidar uma nova sociedade, não é só um ponto específico, é uma nova sociedade. A Rússia, ela foi isolada, né? Porque ela queria, né? Ela buscava de um meio de modificar o modo de produção econômico, né? Ela buscava o socialismo, enquanto o resto do mundo era o capitalismo. Então a gente tem, e aí eu falo desse isolamento porque esse isolamento da Rússia de teve produtos que não foram importados para a Rússia, tem produtos que não saíram da Rússia também. Isso vai gerar em quê? Na economia, né? A gente não produz, a Rússia não produzia tudo e, por sua vez, ela não tinha todos os recursos necessários para garantir a igualdade. Aconteceu o quê? As lavanderias e as cozinhas, a gente tem alguns dados para falar sobre até chegar um momento que quase insalubridade, né? Era quase insalubre esses espaços. Porque não tinha recursos, muitas vezes. Então, um trabalhador, ele levava a sua roupa na lavanderia, né? Só que essa roupa, ela ficava mais de 2 semanas, por exemplo, para retornar para esse trabalhador, essa trabalhadora. Bom, vamos combinar que 2 semanas é tempo pra caramba, né? Quando a gente tem recursos limitados, 2 semanas é impossível ficar 2 semanas sem meu uniforme, sem minha roupa. Então, a gente tem algumas questões aqui de limitações da época, né? Mas eu costumo dizer que isso não tira a legitimidade e a importância que foi a instauração também desses espaços. Nós precisamos hoje, atualmente, lutar por essas mesmas condições, né? Cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, escolas em período integral, né? A gente fala, as escolas elas funcionam muito, tem seu limite, né? Tem seus horários. Mas se eu tenho um filho e eu trabalho fora, a gente tem um caso, eu trabalho em 2 municípios, eu sou de São Paulo, trabalho no município de Taboão da Serra e no município de Santo André. Em um município próximo ali, em São Bernardo do Campo, as escolas, elas funcionam a partir das 8. As crianças entram 8 horas na escola. Bom, se eu tenho meu filho, se eu preciso trabalhar, só que no meu trabalho eu entro às 8. Só que meu filho também entra às 8. Como que eu faço para deixar meu filho e ir para o trabalho e aí depois eu tenho que estar 4 horas para buscar meu filho? Só que se eu entrei às 8 no trabalho, eu já não vou sair às 4, eu vou sair às 5. Então tem uma série de questões que nós temos hoje também, que nós temos um serviço, nós temos uma escola integral em alguns casos, nós temos escolas às vezes de meio período, mas nós precisamos de uma rede de apoio, né? A rede de apoio ela é necessária, esses serviços comunitários também eles são necessários. Estou me alongando falando do partido, mas a gente percebe que o partido ele teve uma grande necessidade, ele teve uma grande importância na luta das mulheres, né? E aí não dá para a gente pensar em momento algum que haverá ou houve uma libertação da classe sem pensar na libertação das mulheres. Não adianta falar, a gente teve muitos casos, né, de discussão política, né? Eu falo a gente teve muito caso como se eu estivesse lá na Rússia no período da Revolução, né? Mas é com base nos textos que nós lemos, nós trabalhamos, de casos de que era muito fácil o homem chegar no partido, falar
olha, a gente tem que libertar a mulher, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas toda a tarefa doméstica era da mulher. Então, bom, discurso bonito, né? Discurso muito bem fundamentado, né? Traz teorias e traz textos, traz discussões externas, mas só que essa opressão, ela continua acontecendo e nesse espaço privado, né? Então, é para dizer que as discussões sobre tarefas domésticas, que muitas vezes são negligenciadas, elas não devem ser do âmbito privado, elas devem ser de caráter público, né? Não dá para a gente falar sobre emancipação da mulher sem falar sobre o fim das tarefas domésticas, sem o fim dessa obrigatoriedade das tarefas domésticas. E o partido tinha isso muito claro, muito nítido para eles, né? Principalmente nessa construção do partido, na construção da Segunda Internacional. Um ponto que eu queria mencionar é, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher. Né? Nós temos uma série de versões aqui sobre o Dia Internacional da Mulher, como que ela surge, como que aconteceu. Tem gente que fala, foi na fábrica que as mulheres foram queimadas, foram isso, foram aquilo. Mas um dos pontos é que esse Dia Internacional da Mulher, ele também, né, teve participação do partido, né, da Segunda Internacional, mas era um dia chamado o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Diferente do que nós temos hoje, né, uma romantização do Dia da Mulher, hoje é dia, desculpa, gente, se alguém reproduz isso e acha isso legal, mas o Dia da Mulher é o dia que vai ter alguém que fala assim, olha, um bombonzinho para você pelo Dia da Mulher, olha uma flor para você pelo Dia da Mulher, que sem a mulher a gente não é nada, né? E aí faz isso uma homenagem simplória e muito superficial nesse dia, e no restante do ano a gente é massacrada, a gente é morta, enfim, a gente tem ali um papel de desimportância social, né? E o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora foi um dia destinado para um dia de lutas das mulheres. Não só, é, não só de luta pelo fim das opressões, mas por igualdade no trabalho, igualdade de salário, igualdade nos direitos, buscar os mesmos direitos que todos na sociedade deveriam ter. Então, o Dia Internacional da Mulher também foi uma preocupação e entrou no calendário da Segunda Internacional como um dia de luta, um dia unificado internacionalmente para reivindicar melhores condições de vida, né? E aí, feito esse panorama, eu juro que agora eu vou quase chegar na Revolução Russa. Bom, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora marcou não apenas um dia de luta, mas o que nós conhecemos como a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro de 1917 é do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Mas vocês vão falar assim, mas Nathalie, como assim? O Dia Internacional da Mulher é em março, você está falando de fevereiro? Né? Na Rússia, o calendário ele tem 13 dias de diferença. Se esse número estiver errado, vocês me corrijam, mas se não me falha a memória, são 13. Mas são 13 dias de diferença. A Revolução de Fevereiro, ela aconteceu ali no final de fevereiro, e começou com as mulheres indo às ruas, né, como dia de luta, marcado ali, solicitando, né, reivindicando melhores condições de vida. O interessante é que esse dia ele começou a ganhar proporções gigantescas. Não é à toa que nós temos relatos, né, desse dia, de que as mulheres elas começaram, né, as mulheres estavam nas ruas, elas começaram a passar em todas as fábricas ali, né, chamar os trabalhadores das fábricas para somar a esse dia.
Então, a gente teve uma grandiosidade que foi a Revolução de Fevereiro. E não só essa, essa, bom, esse mar de mulheres, né, que encabeçou a Revolução de Fevereiro, mas ali essa revolução ela marcou o fim do czarismo, né, a queda do czar. Foi com essa revolução. Só que, como eu costumo dizer, não adianta a gente tirar um do poder se o sistema se mantém, né? Quando teve a queda do czar, com a Revolução de Fevereiro, logo nós tivemos o que nós chamamos de período de duplo poder, né? Nós tivemos tanto o governo provisório, que foi basicamente a classe dominante ali se organizando rapidamente para falar, olha, o que nós vamos fazer, vamos tentar articular aqui, se a gente consegue colocar outro czar, se a gente consegue colocar, o que a gente faz para não perder o controle da sociedade. E nós tivemos também a organização dos trabalhadores buscando consolidar ali uma nova organização, né? No fim das contas, esse duplo poder ele se mantém durante alguns meses. Ora, tem mais participação, né, mais apoio do governo provisório para o governo provisório por parte dos trabalhadores. Ora, tem também esse fortalecimento do governo dos trabalhadores ali. Nós temos, e é legal de pensar que onde estão as mulheres nesse período, né? Que entre fevereiro e outubro parece que nada está acontecendo. E a gente tem uma das estratégias do governo provisório é chamar essas mulheres para participar ativamente do governo provisório, que até então é composto por homens. O governo provisório entende que eles precisam defender a sua classe social e manter a ordem social da forma que era. As mulheres que são ali da aristocracia, burguesia ali, elas entendem que elas precisam dar apoio. O que elas fazem? Elas vão até o governo provisório pedir para que eles, tanto buscou aqui algumas alternativas, né, para conseguir alguns direitos que tinham sido prometidos, que inclusive conseguiram em julho, né, o direito ao voto foi ali em julho de 17. É uma forma do governo falar, olha, nós nos mantemos no poder e damos direitos para vocês, então somem esse esse governo junto com a gente, né? Uma forma de tentar buscar alternativas para somar junto com eles. As mulheres, nós temos as mulheres da aristocracia, elas resolvem entrar num batalhão para defender o governo provisório. Tem um filme que ele ainda não tem tradução para o português, né? Ele não tá, mas tem um filme que retrata esse período do batalhão que ficou conhecido como Batalhão da Morte. Por que batalhão? Eram mulheres da aristocracia que compuseram o batalhão. Por que Batalhão da Morte? Elas só saíam só largavam essa defesa do governo provisório se elas matassem o outro ou se elas morressem. Então ficou conhecido como Batalhão da Morte porque elas entendiam que a morte era o que ia marcar a saída ou não delas dali. Inclusive, o Batalhão da Morte foi uma das organizações que lá em outubro tentou evitar a entrada dos bolcheviques e a tomada de poder pelos trabalhadores ali com o governo provisório. Elas tentaram defender o governo provisório até o último momento. Então, nós tivemos um fortalecimento muito significativo das mulheres, né, tanto na aristocracia com o governo provisório, tanto as mulheres trabalhadoras com o governo ali proposto dos trabalhadores, né. Gente, se eu estiver confuso, depois vocês me perguntam, falam, olha, não entendi nada que você falou, tá tudo um grande devaneio, vocês podem finalizar também, que é super tranquilo para mim. Mas eu juro que eu vou encaminhar para o final, tá? Mas, bom,
com a revolução, né, que acontece em outubro, com a tomada de poder, né, com o fim do governo provisório, que não foi tudo lindo e maravilhoso, falar, olha, de repente tomou o poder, no outro dia está tudo, né, um dia ensolarado, com céu azul, todo mundo agora é socialista, entende que os direitos são todos iguais. A gente tem uma construção muito importante, muito necessária, que é a construção da consciência de classe, né? A consciência de classe, ela é um processo, ela não acontece da noite para o dia, e mesmo com o processo revolucionário, é necessário um processo de formação dessa consciência. Entender que nós, enquanto classe trabalhadora, nós precisamos nos unificar, nós precisamos nos reconhecer enquanto classe, para que nós possamos defender nossa pauta comum, que é contra uma classe dominante, uma classe que explora, uma classe que oprime. No caso, quando nós tivemos a Revolução de Outubro, nós tivemos movimentos contra-revolucionários, não só de mulheres, mas da classe, né? Nós tivemos movimentos contra-revolucionários tentando buscar o fim dessa nova organização, dessa nova proposta, né, de organização social. E nós tivemos a criação também em 1919. E aí é interessante porque de 17 a 19 tem muita coisa acontecendo, mas o que é voltado às mulheres começa a ser consolidado mesmo enquanto o comissariado do povo, o comissariado do bem-estar, o comissariado da educação, ele começa a ser fundamentado melhor ali. As propostas de lavanderia, de creche, de cozinha, elas começam a ser consolidadas em 19 e em 20. Em 19 também nós temos o Genotdel, né, que é a seção de mulheres do partido. É como se fosse uma secretaria de mulheres dentro do partido para pensar, olha, nós temos muitas questões aqui envolvendo essa mudança na sociedade, nós precisamos pensar em formas de que mais mulheres componham o governo, mais mulheres defendam, né, os ideais socialistas. Então criou-se o Genotdel, essa seção de mulheres. Nessa sessão, nós tivemos cada vez mais frequente essas pautas do que nós precisaríamos fazer para efetivar essas mudanças sociais, para discussão de consciência de classe, para que as mulheres também tivessem consciência de classe. Houve uma proposta de educação, né, do Comissariado de Educação, que foi encabeçado pela Nadezhda Krupskaya, ou Nadezhda, cada um pronuncia de uma forma, mas nessa proposta foi interessante quando a gente fala sobre isso, porque a educação ela precisava ser repensada, ela precisava ser destinada a essa nova sociedade, né? Então, um dos pontos desse comissariado da educação é que as crianças, tanto meninos quanto meninas, teriam propostas pedagógicas iguais. Por quê? Antes do período da aristocracia, a educação, quem tinha acesso à educação, tinha um acesso fragmentado. Se você é aquela, né, zero novidade. Se a criança era uma menina, ela tinha que fazer trabalhos, ela aprendia a tecer, né, ela aprendia a bordar, ela aprendia questões relacionadas ao cuidado. Se fossem meninos, eles eram, né, da aristocracia, eles eram mais desenvolvidos para questões intelectuais, para questões, ou questões mais de trabalhos mais braçais. Depois da Revolução, a proposta é que o ensino ele seja igual para todos também. Independente do sexo, gênero, a criança ela tinha que aprender a ser uma boa pessoa, né? Ela ser eu não vou dizer que ela aprender a ser um militante, mas ela tinha como proposta, pretensão, ser uma pessoa que tivesse
pleno desenvolvimento das suas funções. Pleno desenvolvimento no sentido de ele precisa, né, ou ela precisa ser capaz de fazer todas as tarefas que são destinadas a um adulto. Ela precisa pensar nessa proposta futura de hoje a gente chama de adulto funcional, né? Mas sempre pensando não só na questão individual, mas nessa proposta de pensar questões coletivas. É sempre muito pensado e muito voltado essa questão de coletividade depois da Revolução. E aí, gente, nós temos, então, com a Revolução, nós temos, a gente, eu sempre me incluo, mas com a Revolução foram conquistados direitos, né? O fim da prostituição não era mais regulamentada, a discussão, né, foi aprovado, né, o direito ao aborto seguro e legal, né? Porque as mulheres, elas, bom, em centenas delas morriam com aborto caseiro e legal, né? Porque até então era proibido na Rússia. Pós-revolução isso não é mais proibido, na verdade busca-se ali cada vez mais integrar essa discussão sobre a saúde, né? Sobre o aborto, ele deve ser garantido, porque assim como nos dias atuais, o aborto ele é feito, independente se é legal, se não é legal, né? Se é legalizado ou não, ele é feito. A diferença é quando a gente não coloca isso como pauta de saúde pública, as mulheres, principalmente da classe trabalhadora, são as mulheres que morrem, né, decorrentes de um aborto ilegal. Enquanto outras mulheres de classe burguesa, atualmente, elas fazem seu aborto em clínicas de uma forma segura e se mantêm vivas e assim, e ok. Então, novamente, a questão sobre falar sobre aborto seguro e legalizado e é uma pauta atual também da nossa sociedade atual, porque independente se é legalizado ou não, as mulheres seguem fazendo aborto, né? Então, novamente, isso foi uma pauta, isso foi posto em prática, a educação também foi posto em prática, a cozinha, a lavanderia, tudo isso. A criação dessa seção de mulheres, o Genotdel, foi extremamente necessária e importante para o avanço dessas pautas também serem concretizadas, levar discussões integrativas com os militantes, enfim, e as mulheres elas compuseram todos os comissariados existentes no período pós-revolução. Isso é muito importante. E só para finalizar, nós temos nos últimos anos nós temos mais materiais sobre esse período revolucionário, sobre as pautas das mulheres. E é muito curioso porque a gente percebe que muitas pautas que foram debatidas há mais de 100 anos atrás, nós seguimos, nós seguimos até hoje com as mesmas pautas. Mostra como que a nossa sociedade ela tenta o tempo inteiro fazer com que tal modelo ele precisa ser um modelo vigente independente da época. E a gente precisa ter uma compreensão, inclusive de classe social, que a nossa exploração ela é diária e nossa opressão também ela é diária. E ela é um plano de governo, ela é um plano capitalista, né? Na sociedade de classes, ter a mulher como subalternizada é necessário. E o capitalismo lucra muito em cima disso. Isso que eu nem estou falando ainda sobre a questão de raça, né? Porque o capitalismo, a nossa sociedade atual, ela lucra ainda mais com a exploração e opressão de mulheres negras, né? Mais mulheres negras do que homens negros, né? Então, de uma escala de opressão, as mulheres negras são as que mais sofrem com a sociedade capitalista. E o capitalismo se alimenta disso, para ele é super importante, né? Porque ele vai se manter dessa forma, ele vai continuar sugando nossa alma, né? Novamente, só para fechar,
é muito triste ver que mais de 100 anos depois nós estamos lutando por direitos iguais, né? Direito a, a não ter só a não ser apenas responsabilizada por questões de cuidado, questões domésticos, de não ser culpabilizada em todos os espaços que nós estamos, de ser questionado o tempo inteiro sobre nossa posição profissional, sobre nossa intelectualidade, é, sobre tudo, como que nós continuamos sendo excluídas, mesmo 100 anos atrás, como a gente continua com as mesmas pautas 100 anos depois. Enfim, que a nossa luta é muito mais longa. Claro que a gente teve alguns avanços positivos, mas dentro dessa sociedade, né, sociedade de classes, esses limites eles serão impostos. A gente consegue um ou dois direitos, mas a sociedade de classe não quer que nós tenhamos nenhum direito, se possível. Então, bom, eu acho que é isso, gente. Acho que falei demais, mas obrigado pela paciência de me ouvir. Estou aberta aqui a perguntas, questionamentos, angústias também. Bom, nós agradecemos então, Nathalie, a sua disponibilidade em trazer essa discussão para nós aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui já. Acho que não tem ninguém inscrito aqui no chat ainda. A Mônica levantou a mão. Pode falar, Mônica, fica à vontade. Primeiro, eu quero parabenizar a Nathalie pela apresentação. Eu tenho uma curiosidade, porque eu li uma postagem no site Lavra Palavra, em que fala das mulheres negras bolcheviques. Eu achei muito curioso, né, porque nos clássicos nós não temos menção a isso, e há também uma foto, né, dessa participação das mulheres negras na Revolução Russa. E eu procurei outros artigos, outros textos, solicitei até da organização do site que me mandasse referências a respeito, outras fotos, se tivessem, mas não recebi retorno ainda. Então, eu queria saber se na sua pesquisa, em algum momento, você se deparou com algum texto que trate dessa questão. Mônica, obrigada. É curioso mesmo, porque não, eu não encontrei textos, e isso foi acho que uma problemática que permanece muito frequente, porque eu não encontrei texto que falava sobre questão negra, né, das mulheres negras. Novamente, da mesma forma que eu costumo dizer que as mulheres elas sempre são apagadas da história, as mulheres negras são mais apagadas ainda, né? Inclusive, eu desconheço esse texto que você comentou, né, você falou do Lavra Palavra, né? Eu desconheço ele, eu admito mesmo que eu não me deparei com nenhum material que falava sobre a questão das mulheres negras na Rússia. Mostra novamente a nossa como que o nosso ensino, como que a nossa pesquisa também, ela muitas vezes ela é inviabilizada, né? Ela é insuficiente. Eu acho que a gente tem inúmeras. Quando eu fiz a pesquisa em 2019, muitos materiais eles começavam a surgir ali. Nós tivemos alguns materiais em 2017, 2018 por conta do centenário da Revolução Russa, mas ainda assim é, foi muito limitado. Por isso que eu falo que nos últimos anos acho que tem aumentado, né, essas produções, essas pesquisas, essas investigações, mas ainda ela é muito, eu acho que ela é muito enviesada, ela é muito fraca diante de tudo que aconteceu. Essa é a minha leitura disso. E se você puder me mandar depois, eu
Eu agradeço, eu quero ler também. Mais alguém? Deixa eu ver. A Edna, acho que levantou a mão. Pode falar, Edna. Boa noite, pessoal. Queria parabenizar a tua fala, Nathalie. Você começou dizendo que estava preocupada, com medo, não é? Mas foi muito boa a tua fala. Nem parecia que você estava com toda esses sentimentos, né? Foi muito legal. Você falou assim com tanta tranquilidade, né? Em relação ao tema, e a gente sabe que é um tema muito complexo, né? Tratar disso aí. E eu queria duas coisas que eu queria ver com você. Primeiro, quando você começou sua fala, você falou do primeiro movimento, e eu não sei se eu entendi bem, porque eu estava voltando da universidade, e você disse que era o primeiro movimento que foram das mulheres burguesas, tal, as pautas dela era considerado radical. Será que eu entendi bem? Foi essa Isso, a expressão? era Então, eu queria entender isso. por que a expressão radical nesse movimento, em se tratando de pautas burguesas, né? De um movimento burguês, feminista burguês. Então, por que foi atribuído esse termo? A segunda questão, Uhum. né? Eu queria te perguntar o seguinte, né? Vendo toda essa trajetória da inserção das mulheres, né, no movimento revolucionário, a exemplo da Rússia, né, que você acaba de expor, eu perguntaria para você, né, o que é que impede hoje que o movimento feminista ele tome um encaminhamento revolucionário? Ele tenha como pauta a revolução da sociedade e não a reforma do capitalismo. Obrigada pela tua Uhum. exposição. Obrigada, Edna. Bom, eu vou começar pelo termo, né? O feminismo radical. Ele, praticamente todos os materiais que eu acessei, eles se referiam a esse período, a esse movimento, como feminismo radical. E aí, radical aqui, e aí é curioso, porque não entra como radical de radicalismo, né? Entra como um movimento inicial. O porquê da utilização do radical, eu de fato não sei. Porque, bom, no período de investigação, eu fiquei, gente, radical seria de mudança, né, total dessa realidade. E não é a proposta. O radical é de um movimento inicial, o primeiro movimento feminista, o primeiro movimento de organização de mulheres. Então, não tem necessariamente uma proposta de mudança radical da sociedade, não tem uma mudança radical dessa pauta, das pautas das mulheres, mas é como o primeiro movimento ali presente. E sobre o feminismo, né, pensando ele atualmente, por que ele não pode encabeçar um processo revolucionário? A gente tem o feminismo hoje, né, nas últimas décadas, a gente tem um feminismo que a gente tem vários, né, para começar, vários feminismos, mas um ponto importante é que geralmente o feminismo não fala de classes sociais. Então, uma das coisas que mantém a nossa desigualdade, é, e a desigualdade de acesso, desigualdade de exploração que nós sofremos, as opressões nos diferentes espaços, ele está muito mais sistematizado numa superestrutura. Então, questões econômico-políticas, sociais, é o que leva a nossa desigualdade, né? E o feminismo, pelo fato dele falar, olha, não vamos falar sobre classes sociais, vamos falar sobre direito de mulheres, ele tira essa proposta de uma mudança radical. Não estou falando que o feminismo não tem a sua importância, só que ele tem seus limites, né? A gente pode falar, olha,
através do movimento de mulheres, nós conquistamos o direito ao voto. Pelo movimento das mulheres, nós alcançamos o direito ao ensino superior, nós conquistamos o direito à carteira assinada. São direitos que nós conquistamos. Mas, bom, a mulher burguesa, ela necessariamente vai ter as mesmas pautas, as mesmas angústias que nós? Quando eu comentei sobre direito às lavanderias comunitárias e creches comunitárias, cozinhas comunitárias, se nós não fizermos um recorte de classe, uma mulher burguesa, ela, claro, ela terceiriza essas tarefas, mas ela se mantém na sua posição social, né? Ela se mantém nessa posição de que se ela precisar explorar, e muitas vezes ela explora, né, a cuidadora dos filhos, a lavadeira, a cozinheira, ela se mantém nesse posicionamento. E, de uma certa forma, eu não sei se fica parecendo que eu falo de uma forma determinista, né? Mas a mulher burguesa, ela pode até falar, olha, a gente precisa acabar com as opressões, a gente precisa de uma sociedade igualitária, mas ela continua pagando o mínimo para sua empregada fazer os trabalhos. Ela continua oprimindo aquela trabalhadora, ela continua explorando a sua força de trabalho. Então, se a gente fala sobre um feminismo que não fala sobre classes sociais, nós temos um limite. A gente vai conseguir fazer mudanças dentro de um jogo que já está em andamento, né? Eu costumo dizer que a gente brinca, é como se brincasse um jogo de tabuleiro, você fala assim, não, eu acho que eu vou vencer esse jogo. Só que quem fez as regras não foi a gente. A gente está jogando um jogo de outro. E esse jogo do outro, o outro vai dizer, olha, você pode pulir 2 casas, volte 5 casas. Não dá para a gente pensar nenhuma discussão sem falar sobre classe. E aí que eu vi um comentário, né, sobre falar sobre feminismo de classe e raça. Novamente, enquanto as mulheres também tiver essa separação, porque a maioria da classe trabalhadora é de mulheres negras. Como que a gente fala sobre libertação da classe trabalhadora, sendo que a mulher negra não participa de nenhuma discussão, ela não participa de nenhum movimento? E ela não participa não é porque ela não quer, é porque ela tem dupla, tripla jornada de trabalho, ela está sendo mais sugada pelo sistema capitalista e ela não consegue, né, porque as mulheres, elas precisam integrar uma unidade. Mas se eu, enquanto mulher branca, não vejo e não estou em um partido que não tem mulheres negras construindo, tem algum problema também na minha organização. E o feminismo também vai ter esse limite. Não é à toa que nós temos o feminismo negro, né? O feminismo negro é porque as pautas das mulheres negras, elas não estão sendo integradas numa pauta de um feminismo branco. Tem a separação, as pautas não estão sendo as mesmas. Então, novamente, a gente tem os limites do próprio feminismo. Por isso que eu não vejo, se acontecer um dia, ótimo, mas eu não vejo o feminismo como uma unidade de organização revolucionária. Ela é uma unidade de organização dentro do sistema capitalista que vai ter os limites do sistema capitalista. Na sequência, tem a Severina, a Edna e depois a Ruth para falar. Certo, boa noite, gente. Eu estou em trânsito, mas eu consegui ouvir, né, toda a palestra da Nathalie, e eu não teria uma pergunta para fazer, eu vou só contemplar mesmo a participação da Nathalie nesse grupo hoje. Primeiro, a temática escolhida, né?
e a pessoa indicada, e a participação de Nathalie, com a tranquilidade, como Edita colocou, uma tranquilidade na fala, um conhecimento do que ela estava tratando realmente, né? Isso foi importante para a gente, para mim, que eu fui relacionando a outros momentos do grupo, né? Que nós estudamos outros textos, mas a sua fala, Nathalie, me permitiu ir consolidando algumas questões, organizando alguns pensamentos em relação a essa questão da mulher, né, e também contextualizando, acho que é isso que eu quero dizer. Hoje foi um momento de a gente contextualizar, né, toda essa luta que até o momento nós estivemos com mulheres como a Eleonor Max, né, como a Zetne, que você falou, a Rosa Luxemburgo. Então, eu quero parabenizar também essa escolha de hoje, né, essa temática. E dizer como a nossa história, né? Como a nossa história dói, né? No passado, né? Um passado histórico, como você coloca, e o nosso presente histórico também é muito dolorido isso, né? E a gente está aqui nesse momento, passa até por uma terapia, né? Entre mulheres, né? E pensando principalmente na mulher trabalhadora, né? Essa mulher que é explorada e que nós exploramos também enquanto classe média para estar aqui, para estar na universidade, para estar no trabalho. Então, é um cotidiano de exploração, como você colocou aí tão bem, né? E acho que esse grupo, ele tem a sua importância, principalmente em defesa da mulher trabalhadora, que permanece explorada, né? Permanece no dia a dia contraditório, e aquela mulher que sai cedo de casa para cuidar do filho do patrão, e deixa seu filho sozinho, principalmente num país como o nosso, aqui no Nordeste, nós não temos creche, não temos amparo, e isso é um volume muito grande claro que é muito desumano, mas também um desperdício social muito grande, porque na prática, né, no dia a dia, na história, essas crianças que ficam só, ou sendo cuidadas pelo irmão ou a irmã mais velha, ou estarão nas ruas, né, sendo conduzidos para situações que não levará a ele um futuro, né, levará à violência. Então, é toda deixa eu ver se eu sou clara para vocês, é toda uma totalidade de prejuízos, né, humanos, sociais, enfim. É muito duro tudo isso, e eu acho que esse grupo tem um papel importante, e é muito feliz tudo isso que está acontecendo aqui. E parabéns, Nathalie, boa noite para vocês, para todos. Obrigada, Severina. A próxima é a Ruth. Então, gente, boa noite. Queria, antes de tudo, né, parabenizar aí a Nathalie pela fala tão consistente, né, e é fruto de uma pesquisa. A gente sabe que uma dissertação demanda muita leitura, né, e é o que você traz aí com um referencial, né, marxista, e com essa preocupação que é de todas nós, né. Muito feliz com isso. E aqui, enquanto você ia falando, Nathalie, porque a gente nós somos mulheres trabalhadoras e que fazemos pesquisa, né? Assim, dando aula na pós-graduação e tudo. E aí eu tenho observado que, ultimamente, as universidades têm, eu não sei se tem a ver com o CNPq, com os órgãos de fomento à pesquisa, mas tem estimulado editais assim, de programas que se chamam mais ou menos Meninas e Mulheres na Ciência, né? Meninas e Mulheres Cientistas. Aí, no meio disso tudo, eu queria que tu falasse um pouco, assim, se tu pudesse refletir um pouco sobre isso, porque assim, a dificuldade da mulher pesquisadora, né? Em relação, porque a gente sabe que em relação, tanto a gente no trabalho de casa, que a gente vai somando junto com o trabalho de ser professora, de ser pesquisadora, de ser trabalhadora, né? E que muitas vezes a gente vai
os maridos, né, os homens se formam, terminam os mestrados e os doutorados antes, as mulheres têm os filhos e ficam ainda ali. Aí, não, você vai primeiro, é tipo assim, quase uma condescendência, você vai primeiro e depois eu vou, depois que o filho está maior, aquela coisa toda, né? E aí, e como você, esses limites, eu só queria que tu, assim, se tu pudesse falar um pouco desse limite que você diz do feminismo, apesar da gente ter conseguido, né, assim, avanços, mas essa Meninas na Ciência, não sei o quê, ela sofre com essa, assim, com a questão mesmo do capital, né, contra a gente, porque no meio das mulheres na ciência, aí eu vejo, tenho vários sites no Instagram, né, assim, várias coisinhas no Instagram que falam nisso, inclusive tem um que é em inglês, eu acho que é Woman Think Science, eu acho que é uma coisa assim. Por outro, tem umas que é Mulheres e Inovação. Né? Aí para você ver como é a coisa, assim. Então, queria que tu falasse um pouquinho desses limites, né? Sim, sim. Ruth, obrigada. Nossa, você foi falando e aí vai passando um monte de coisa na minha cabeça. Por quê? Bom, o capitalismo, ele não é um sistema bonzinho que fala assim, vamos incentivar as mulheres agora, as meninas, a entrarem na ciência, desenvolverem pesquisas, serem cientistas. O capitalismo, ele se apropria de pautas para falar, olha, estamos preocupados com isso, aqui vocês têm espaço também. E, na verdade, assim como o capitalismo, né, por séculos, né, ele nunca se preocupou, por exemplo, com questões sobre pessoas negras, ele nunca se preocupou com questões de pessoas com deficiência, ele nunca se preocupou com isso. Mas por que agora a gente tem essa pauta tão presente, né? Primeiro que é fruto de muita luta, mas o capitalismo viu que só ficar batendo em cima da tecla, falando assim, não vamos dar espaços, né? Não é o suficiente. Eles vão falar assim, não, vamos incorporar todas essas pautas e agora a gente vai dizer que todo mundo tem os mesmos direitos. Então, a gente vê não só, né, na sociedade, mas os meios de comunicação. Nós vemos, claro, nós vemos o que, sei lá, uma década atrás, nós não tínhamos, hoje nós temos. Então, quando a gente vê projeto de pesquisa, né, meninas na ciência, meninas que inspiram, meninas, como que é? Aqui em São Paulo tem Meninas na Bolsa de Valores, um projeto, e você fala, caramba, que legal, né? É legal? Claro que é. Só que o capitalismo, ele se aproveita disso para falar, olha, aqui todo mundo tem os mesmos direitos, né? Aqui nós estamos preocupados com tudo isso. Vamos pegar um exemplo da Natura, né? A Natura é uma empresa de cosméticos. Assim, nós nos preocupamos com as mulheres, nós somos uma empresa que nos preocupamos com questões de gênero, de raça, de diversidade sexual, mas, bom, ela ficou décadas, né, explorando mulheres negras, principalmente, e aí você fala, mas sempre explorou, negou direitos trabalhistas, e aí agora você está preocupada? Na verdade, ela não está preocupada. Na verdade, ela precisa disso para dizer, olha, agora a gente é uma empresa que se preocupa com as questões sociais, questões de raça, questão de gênero, questão, enfim. Mas ela segue tendo sua mão de obra, né, explorada, sua mão de obra não, sua força de trabalho, né, explorada. Quando nós observamos as questões sobre pesquisa, eu lembro em 2017, 18, eu tinha lido um artigo sobre mulheres pesquisadoras, mães. Bom,
A gente sabe que na sociedade atual nós somos responsáveis pelo cuidado das crianças e nós somos responsáveis pelos cuidados da casa. Independente, né, do modelo familiar, independente se a pessoa se reivindica um revolucionário, essas questões elas são presentes. E aí a gente tem, no caso, né, eu mencionei essa pesquisa, que a maioria das mulheres elas terminam a graduação. Nessa pesquisa, a maioria tinha ingressado no mestrado ou no doutorado, elas tiveram que interromper ou terminaram, né? Tiveram uma gestação e ficaram 2 anos fora da academia. Esses 2 anos fora da academia, quem é aqui pesquisador sabe que 2 anos, se você deixou de produzir 2 anos, você já ficou para trás. E as mulheres já ficam para trás. E aí elas vão concorrer com quem? Com os homens, que necessariamente não tiveram que fazer uma pausa na sua carreira por causa dos filhos, mantiveram sua produção. E, bom, ele vai ser considerado um homem fantástico, porque olha só a dedicação que ele teve. Aquela mulher, ela não teve a dedicação. E a gente sabe, em processos seletivos atuais, você tem que, no processo ali, né, você tem que demonstrar, você tem que apresentar a sua produção dos últimos 3 anos. Sim. E aí, se eu sou mãe e eu me isentei da academia durante 2 anos, eu já perdi. Porque o capitalismo, ele vai falar, não, mas as mulheres, elas têm direito de fazer mestrado, elas têm direito de fazer o doutorado, elas têm direito a direitos iguais no processo seletivo, no concurso público, em todos os espaços, pesquisa e tal, mas ele não vai dar a oportunidade igualitária, porque para ele não faz sentido. Olha quantos mestres e doutores, pesquisadores nós temos formados por ano no Brasil. A gente tem um cadastro reserva, né, um exército de cadastro reserva de pesquisadores. Uma mulher que fica para trás por conta de outros cuidados, de outras necessidades, o capitalismo está pouco se lixando, porque para ele a vida continua, né? As riquezas continuam. Então, novamente, essas pautas sobre cuidados domésticos e cuidados das crianças, cuidados, né? Tudo relacionado ao cuidado, de uma certa forma, se a gente não tiver algo efetivo para que essa mulher consiga trabalhar, para que ela consiga acessar espaços que antes foram proibidos a ela, esses espaços eles vão permanecer, mas é um grupo seleto que vai estar inserido ali, né? Então é ótimo. A gente tem programas e projetos maravilhosos, né? Lembrem, né, da discussão sobre empoderamento feminino, criado pela ONU. O que é o empoderamento feminino? A mulher empoderada, a mulher que tem poder. Só que como a gente fala de poder feminino, empoderamento feminino, sem dar as condições para que todas as mulheres tenham esse empoderamento. Falta, né? Porque realmente não tem ali o capitalismo não se preocupa com isso, não vai ser uma pauta de preocupação para ele. Enfim, não sei se foi aí no sentido da sua contribuição. Eu acho que é um bom debate, né? Eu acho que é um bom debate, é uma questão que a gente tem que estar aí trazendo, colocando na pauta, né? Isso de mulheres trabalhadoras, pesquisadoras, mães, né? Acho que é muito rico, né, o debate. Obrigada, Nathalie. Só mais uma coisa que você, falando sobre pesquisa, né? E só, acho que compartilhando uma situação pessoal. Eu não tenho filhos, né? Eu não tenho essa preocupação com o outro, né, nesse caso. Minha pesquisa, ela pegou a pandemia. Bom, a pandemia, ela foi, para mim, ela não teve tanta diferença, porque eu estava em casa. Eu estava em casa sem as crianças, não tinha criança. As mulheres pesquisadoras que tinham filhos,
todo o cuidado foram delas. E aí todo o cuidado delas fala que, olha, eu não tenho tempo para minha pesquisa porque eu tenho os cuidados com os meus filhos. Sim, Então a gente teve aqui terrível. um movimento de massacre também das pesquisadoras no Foi. período da pandemia, né? E isso, né, o tempo todo, né? Mas no período da pandemia isso foi muito intensificado para essas mulheres também. Então a gente tem inúmeros casos de mulheres que abandonaram a pesquisa no meio porque não tinha Com como certeza. prosseguir, né? Exatamente. Obrigada, Nathalie. Isso. Obrigada. Tem mais alguém inscrito? Deixa eu ver aqui no chat. Não temos. Mais alguém gostaria de falar, de fazer algum questionamento? O pessoal está pedindo aí a pesquisa, Nathalie, eu também queria. Aí depois, se passar para o Osmar, aí eu, né, quero aí a pesquisa. É importante a gente ler, né, Rosinha? Acho que a Nathalie pode enviar para nós depois. Beleza. E Eu aí vou a enviar. gente socializa lá no grupo. A gente compartilha lá. Bom, eu acho que então ninguém tem mais nenhum questionamento. Então eu queria agradecer a presença de todos. Daqui 15 dias, então, nós nos vemos no próximo encontro. A lista de presença, eu acho que ela vai lá para o grupo do WhatsApp, que o professor Osmar sempre coloca lá. Aí vocês podem assinar quando tiverem disponibilidade. Eu passo, então, a palavra para a Nathalie fazer as considerações finais dela sobre o que ela achar pertinente. E desejo, então, uma boa noite a todos. Pessoal, eu queria novamente agradecer o convite, a paciência, né? Eu sei que o horário de vocês não é esse, mas agradecer também essa flexibilidade que vocês tiveram aqui para estar presente. Bom, espero ter contribuído de alguma forma. A gente tem inúmeros debates, né, que envolvem esse período revolucionário, as mulheres revolucionárias. Espero ter ajudado aí, de alguma forma, contribuído com o debate e agradecer imensamente mesmo esse espaço, inclusive, como ele é importante e necessário, né, para fortalecimento, não só de pesquisas, mas fortalecimento de nós mesmos, aqui para reconhecer as pautas comuns, para reconhecer que a gente precisa nos unificar, né, enquanto classe, enquanto mulheres trabalhadoras, para buscar realmente uma emancipação, né? Então, novamente, agradecer muito e até a próxima.